Vou-vos falar um bocadinho do trabalho que fiz no meu seminário. Primeiro que tudo, fui aluna da FCT, já não sou, porque terminei o mestrado no início do mês, tirei a licenciatura em Matemática e acabei no início do mês o mestrado em Matemática Pura. Isto foi o tema da minha tese, que eu comecei no seminário de primeiro ano de mestrado e que continuei na minha tese com a professora Magda, que eu acho que não está presente. Ela é, se calhar aparece. Queria agradecer à Diana e à Angélica pelo convite. E pronto, espero que gostem. Agora estou presente, Beatriz. Ok, por há bocado não ouvi. Vá lá. Então pronto, o meu tema são equações diferenciais com derivadas de ordem não inteira. Temos aqui um bocadinho o plano do que eu tratei no meu trabalho e que vou-vos falar um bocadinho hoje. E aqui como uma introdução, o que eu vos queria mostrar é que, principalmente na minha tese, o que eu fiz foi um estudo analítico e numérico de problemas de valor de fronteira, desta forma, onde este operador aqui, que é assim a primeira coisa que salta à vista, é um operador diferencial de Caput de ordem alfa, com alfa entre 0 e 1. Portanto, vamos estar a tratar de equações diferenciais com operadores com derivadas de ordem não inteira. Neste caso, o nosso alfa está entre 0 e 1. Aqui temos uma primeira definição do operador, e agora vou-vos falar um bocadinho dos operadores que estão aqui envolvidos nesta definição. Primeiro, tudo uma notação, só para não estarem assim um bocadinho à toa, temos uma função f definida num intervalo AB contida em R. Sempre que vem um D maiúsculo, vai ser um operador diferencial. Neste caso, quando temos só um D, é como se tivesse aqui D levantado a 1, e é a nossa derivada de primeira ordem, normal. O JA, sempre que aparecer um JA, vai ser um operador integral, com um integral indefinido a começar no ponto A. Por fim, aqui em baixo temos definida a concatenação destes operadores, ou seja, para um n natural, aqui ainda estamos a falar só de operadores de ordem inteira, o dn é precisamente o d aplicado ao dn-1, ou seja, o dn vai ser o operadores diferenciais aplicados n vezes. Mesma coisa para o jn. O jn é o operador ja aplicado sobre si mesmo n vezes. Portanto, aqui já vos vou começar a falar destes operadores, mas para ordem não inteira. Então aqui em cima temos a motivação. Primeiro, nós reparamos que para n pertencente a n, ou seja, ainda nos inteiros, conseguimos provar por indução que o nosso operador jn, ou seja, o j aplicado n vezes uma função f, pode ser representado explicitamente desta forma. O que é que acontece? Nós notamos que se quisermos generalizar esta definição para uma ordem não inteira, temos aqui a função fatorial que só está definida para argumentos inteiros, certo? Então, portanto, vamos utilizar aqui esta função, que é a função gama, que sabemos que verifica esta propriedade e como a função gama está definida para argumentos positivos, reais positivos, já podemos utilizar aqui a função gama a substituir o fatorial para generalizar esta definição para um n não inteiro. E temos aqui precisamente essa definição. Se já tivermos aqui um n maior que 0 real e para f integrável à Lebesgue, então temos aqui a definição dos operadores jn aplicados à função f e que é precisamente esta expressão, mas com a função gama. Então já temos o nosso... Oi? Ok. Já temos o nosso operador integral definido para operadores não inteiros. De seguida vamos começar por definir... Posso já perguntar uma coisa? Porquê a função gama? Porquê a função gama? Precisamente por causa da propriedade aqui. Ou seja, nós notamos... Mas já podia haver outras funções que também tivessem essa propriedade, ou não? Porque é a gama escolhida. Boa questão. Ok, é só uma curiosidade, ok? Okay. É que não temos... Diga, professor. Eu acho que a gama deve ter uma definição holomorfa. Não tem? Ou seja... A função gama... Sim, a função gama tem uma definição, claro. E pronto. Holomorfa. E nos naturais é igual ao fatorial, não é o que tu estás a dizer, não é? Pronto, a minha questão é porque a escolha desta função e não outra, mas pronto, sim. Mas não é por causa de uma questão de holomorfia, porque se tu fizeres a extensão da fatorial a um domínio holomorfa, vais ter a função gama. Ok, então pronto, é essa... É o resultado de unicidade qualquer. Ok, então é essa a justificação. Tá, obrigada. Obrigada eu também. Ok, então de seguida a definição dos operadores integrais, temos a definição dos operadores diferenciais. Ou seja, isto sendo um conceito completamente abstrato, ou seja, não temos uma representação física destas derivadas de ordem não inteira, vão surgindo várias definições. As que eu apresento aqui são a definição de Riemann-Liouville, que esta é a expressão que serve como motivação. Aqui nos naturais, ou seja, escolhendo dois naturais em que o m é maior que o n, observamos que, sendo este aqui o nosso operador ainda natural, porque o m é maior que o n também é natural, observamos esta propriedade para os operadores de ordem inteira. O que é que acontece? Nós notamos que
Utilizando agora aqui a definição aqui anterior do Riemann-Liouville, observamos que esta probabilidade mantém-se também escolhendo um n natural e o m, o inteiro, imediatamente superior ao n, ou seja, a parte inteira de n mais 1, e observamos que, novamente, para as funções em L1, porque foi por onde definimos o operador integral, escolhemos exatamente esta como a definição do nosso operador diferencial de ordem n, e este vai ser a definição de Riemann-Liouville. Ok? A partir desta definição de Riemann-Liouville, porque este operador, eu não consigo falar aqui hoje, mas notamos que tem algumas desvantagens quando tentamos aplicá-los, por exemplo, para modelar problemas aplicados mesmo ao mundo real, porque as condições de problemas de valor inicial e de fronteira não utilizam derivadas de ordem inteira e, portanto, surgem alguns problemas. Então, utilizou-se este operador na definição de outro operador diferencial de ordem não inteira e que já não tem estes problemas. Ou seja, se aplicarmos este nosso operador diferencial de Riemann-Liouville a f menos o polinómio de Taylor de grau m-1, onde o m é novamente o menor inteiro superior a n, obtemos exatamente esta expressão, ou seja, o nosso operador de Riemann-Liouville de ordem m-n aplicado ao operador diferencial de ordem m. Então, esta vai ser precisamente a expressão que vamos utilizar para definir a nossa derivada de Caput. Esta é a derivada definida no sentido de Caput. De ordem n, e esta expressão agora, esta igualdade aqui vai nos ser muito útil porque vai gerar uma série de propriedades que eu vou mostrar a seguir. Ou seja, isto é aquela igualdade que eu mostrei há bocado e que usamos para definir a nossa derivada de Caput. E em primeiro lugar, observamos que, eu pus aqui para o alfa entre 0 e 1 porque são os problemas que eu vou falar agora. Notamos que a expressão explícita devido a esta igualdade aqui, temos aqui a expressão explícita da nossa derivada de ordem alfa entre 0 e 1 de Caput. Por outro lado, notamos aqui também, por causa desta igualdade, que a derivada de Caput e a derivada de Riemann-Liouville se igualam, precisamente quando o nosso polinómio de Taylor é 0 e, portanto, quando todas as derivadas da nossa função f no ponto A são iguais a 0 para o k entre 0 e a menos 1. Ok? Aqui tenho um pequeno slide sobre problemas de valor inicial, porque foi o que eu falei foi o trabalho que eu fiz no meu seminário, e vou-vos só falar aqui um bocadinho muito rápido. Então, nós escolhemos trabalhar com problemas de valor inicial com derivadas de Caput, precisamente porque a condição inicial, e eu agora tenho digo entre alfa entre 0 e 1, e portanto temos apenas uma única condição inicial. Mas se o alfa, ou seja, alfa um número real, o número de condições que vamos ter é m, ou seja, o menor inteiro superior a alfa. E por isso é que aqui temos só uma condição. E escolhemos derivada de Caput, porque precisamente as condições que apareceriam aqui seriam as derivadas de ordem inteira, o que não acontecia, por exemplo, com a derivada de Riemann-Liouville. O que é que temos? O primeiro resultado muito importante relativo a problemas de valor inicial é que, se f for uma função contínua, conseguimos provar que a solução deste problema problema de valor inicial é equivalente a esta equação integral de Volterra. Ou seja, conseguimos representar a solução do nosso problema explicitamente desta forma, o que é muito útil, por exemplo, no estudo analítico, para provarmos a existência e necessidade de solução, e também muito útil para desenvolvermos métodos numéricos, que eu, para o caso dos problemas de valor inicial, não tive tanta dificuldade como agora vos vou mostrar nos problemas de valor de fronteira, porque se notarem aqui, se escolhermos um ponto da malha, ficamos aqui com o intervalo de 0 até i, e portanto, por exemplo, quando formos fazer esta solução no ponto TI mais 1, vai ser um método recursivo. Porquê? Porque já temos a aproximação da solução nos pontos todos para trás da malha. Vão ver que o mesmo não vai acontecer nos problemas de valor de fronteira, que gerou alguns problemas em fazer os métodos numéricos. Ok, e aqui foi o trabalho que eu fiz na minha tese, ou seja, deixei os problemas de valor inicial que fiz no seminário e que tratámos os problemas de valor de fronteira que têm assim uma dificuldade um bocadinho acrescida. Então, escolhemos na mesma os problemas com alfa entre 0 e 1, trabalhámos também com os problemas com alfa entre 1 e 2, mas eu hoje já não tenho tempo para falar disso, mas pronto, este foi o que nos focámos mais. A, B e C são constantes, o A mais o B são diferentes, já vamos ver porquê. Definimos um intervalo limitado precisamente para termos a condição de fronteira e escolhemos novamente os operadores de Caput. Portanto, o que é que falámos principalmente relativamente ao estudo analítico? A assistência, unicidade de solução e a estabilidade do problema. Ou seja, se já temos uma única solução, como é que essa solução depende de perturbações nos dados do problema? Temos um resultado muito semelhante àquele que se lembram de há bocado. Provámos que a solução do nosso problema de valor inicial era equivalente a uma equação integral de Volterra. Agora temos aqui que, se f for novamente uma função contínua, conseguimos provar que temos uma solução contínua do nosso problema de valores de fronteira
se e só se essa também for solução desta equação integral, agora de Fredholm. Se notarem, o nosso problema inicial tinha só esta parte, o integral entre 0 a x, e agora temos aqui já um integral de 0 a t, e é isto que eu estava a dizer. Agora temos uma dificuldade acrescida, porquê? Porque temos que conhecer mesmo a solução y, por exemplo, no desenvolvimento dos métodos numéricos, já em todo o intervalo 0 a t. Ok? Lembrem-se desta expressão, que é como podemos representar a solução do nosso problema, porque vai ser muito importante, ok? Vai ser já importante aqui, na prova da existência de identidade, porquê? Então nós notamos que se y pode ser, se a solução do nosso problema pode ser representada desta forma, então se definirmos um operador A desta forma, então a nossa equação de Fredholm pode ser precisamente representada por y igual a y. Então podemos utilizar teoria de operadores, mais precisamente teoremas do ponto fixo, para provar a existência da solução. Porquê? Então temos aqui, este vai ser o nosso teorema de... Deixa-me saber uma coisa? Não tem aqui. Ok, aqui penso que era o teorema do ponto fixo de Banach, mas não tenho a certeza. Então o que acontece? Se nós pusermos que f é uma função contínua e que f é uniformemente limitada por uma constante positiva, então podemos provar que o nosso problema tem pelo menos uma solução contínua. Como? Então se provarmos que este operador está nas condições do ponto fixo, com f nestas condições, então provamos que este operador tem pelo menos um ponto fixo e, portanto, provamos que esta equação tem pelo menos uma solução e se o nosso problema de valores de fronteira tem pelo menos também uma solução contínua. Por outro lado, para provar a unicidade de solução, fazemos exatamente a mesma coisa. Agora temos que a nossa função f, para além de ser uniformemente limitada, para garantirmos que existe pelo menos uma solução, se supusermos adicionalmente que ela satisfaz uma condição de Lipschitz relativamente à segunda variável, ou seja, tem que ser o y, e isto é muito importante aqui para a prova, que a nossa constante de Lipschitz satisfaça aqui esta desigualdade, vai aparecer em todas as provas esta desigualdade, então provamos que aquele operador A está nas condições do teorema do ponto fixo, portanto o nosso operador A tem um único ponto fixo e assim o nosso problema de valores de fronteira vai ter uma única solução. Ok, portanto, sabemos que se f for contínua, uniformemente limitada e satisfazer a condição de Lipschitz relativamente à segunda variável, então sabemos que o nosso problema tem uma única solução. Agora vamos estudar como é que essa solução depende daquelas variações nos parâmetros do problema. E aqui são quais? Nós estudámos aqui variações no parâmetro C, na condição de fronteira, estudámos aqui variações na função f e estudámos variações na ordem alfa do operador diferencial de Caput. Temos aqui primeiro o resultado relativo às condições de fronteira. Portanto, notamos que se este cetil for aqui uma pequena variação, que vamos chamar epsilon, na condição de fronteira, notamos que se tivermos aqui o erro relativamente à norma infinita entre a solução do nosso problema e a solução do problema perturbado, atenção que se repararem, f aqui está nas mesmas condições, é a mesma função f, e portanto também garantimos aqui uma única solução deste problema, então notamos que este erro vai ser precisamente um O grande de epsilon. Vou-vos mostrar aqui. Nós, para além de termos demonstrado este resultado, depois apresentámos exemplos que ilustravam precisamente estes resultados, onde utilizámos métodos numéricos, que eu já vos vou falar a seguir, no Python, e computámos estes métodos e obtivemos estas soluções aproximadas. Se considerarmos este problema e aqui uma pequena perturbação epsilon em baixo, notamos que aqui temos eu considerei vários valores de epsilon, está aqui 0,1, 0,01, 0,001. Aqui temos os gráficos das soluções aproximadas do problema e dos problemas perturbados, e observam aqui o gráfico da diferença entre a solução e a solução aproximada, e observamos que são precisamente, aqui neste caso, todos menores ou iguais que epsilon, e portanto ilustramos o resultado anterior. Temos aqui um resultado muito semelhante para agora a dependência na função f, onde esta função til é uma função onde fazemos uma perturbação, mas ela tem de satisfazer as mesmas condições que a função f. Novamente, o erro utilizando a norma infinita vai ser um O grande de epsilon. Temos aqui um outro exemplo, muito semelhante também, notamos que em todos os casos o módulo da diferença vai ser menor que epsilon. E agora aqui perturbações na ordem alfa do operador, este foi um bocadinho mais difícil de provar, precisamente porque envolve todo o operador diferencial. Primeiro temos que considerar diferenças positivas, mesmo para fazer demonstração, mas novamente temos diferenças positivas, uma perturbação positiva, mas obtemos na mesma que o erro utilizando a norma infinita é um O grande de epsilon. Mostrei também aqui o resultado à frente. Ok, está aqui exatamente. Em todos os casos também vemos que o módulo da diferença é menor que epsilon. Ok. E agora chegamos aqui à parte dos métodos numéricos e acho que como a Diana me pediu era que esta parte que seria um bocadinho mais interativa. Ou seja,
nós temos aqui o meu problema de valor de fronteira, onde supomos todas as condições necessárias para garantirmos uma única solução. E agora foi aqui que nós começámos a pensar que ferramentas é que nós tínhamos para começar a desenvolver métodos numéricos. E era aqui que eu queria pedir um bocadinho a vossa opinião, ou seja, olhando para este problema e nas propriedades que já vimos anteriores, o que é que vocês acham que... Ou seja, de que forma é que vocês procederiam? Estão a perceber a minha pergunta? Ou seja, o que é que nós sabemos deste problema? Sabemos aqui o operador diferencial e as suas propriedades, sabemos que tem uma única solução e sabemos que essa solução pode ser representada de uma forma. Posso mostrar aqui para trás? E temos uns limites para onde está a solução? Estou a definir no intervalo 0t. Ou seja, exatamente, tens um intervalo. Qual é que é a primeira coisa que fazes nesse intervalo para desenvolver um método numérico? Eu tenho aqui uma pista, espera aí. Ok, temos aqui o nosso intervalo 0t e a primeira coisa que fazemos é definir uma malha. Ok, foi precisamente o que nós fizemos. A notação que vamos usar para a malha é aqui um ΔN, os HIs vão ser o espaço entre os pontos da malha, o H vai ser o máximo destes HIs e as malhas que nós utilizamos no nosso trabalho foram, neste caso, malhas graduadas. Ou seja, uma malha graduada, em que tens aqui o expoente R, que se chama o expoente de graduação, os pontos da malha podem ser representados desta forma. O que é que acontece? Notamos que quando o R é o menor possível, ou seja, R igual a 1, ficamos com o H a ser igual a T sobre N e temos precisamente uma malha uniforme, ou seja, os pontos todos equidistantes. Portanto, agora temos uma malha e o nosso objetivo é obter uma solução aproximada, não, o valor da aproximação da solução do nosso problema em cada um dos pontos da malha. E é isso que temos de desenvolver métodos, algoritmos, para obtermos esses valores em cada um dos pontos, certo? Ok. Então, do meu ponto de vista, acho que podíamos proceder de duas formas. Ou aproximávamos o nosso operador diferencial em cada um dos pontos da malha, ou tentávamos obter uma aproximação da nossa solução y, usando aquela expressão da equação integral de Fredholm. E foi precisamente esses dois caminhos que nós tomamos, mais ou menos. Então, primeiro, este método chama-se que, onde fazemos uma aproximação do nosso operador diferencial, chama-se a fórmula L1. Então, se lembrarem, quando definimos o operador diferencial de Caputo, aqui com o alfa, estamos só a trabalhar com o alfa entre 0 e 1, ok? Se lembrarem, devido àquele teorema que servia como motivação, nós tínhamos precisamente esta expressão explícita do operador de Caputo. O que acontece? Então vamos utilizar esta expressão e vamos obter a sua aproximação em cada um dos pontos da nossa malha. O que acontece aqui, se fizermos esta expressão em cada um dos pontos da nossa malha, ficamos com o integral de 0 a ti. O que nós utilizamos isto em todos os métodos. Partimos o integral de 0 a ti, num somatório de integrais entre cada um dos subintervalos da malha. Ok? E o que é que vamos fazer a seguir? E aqui é que acontece a aproximação. Temos aqui uma derivada, porque nós ainda não conseguimos fazer este integral, porque não conhecemos a função y, certo? Então, o que vamos fazer é aproximar aqui esta derivada do grau 1 por um esquema de diferenças finitas, neste caso diferenças progressivas. Porquê? Porque isto agora são constantes, podem sair para fora do integral, e aqui este integral já podemos computar normalmente, certo? E ficamos aqui com este erro associado a esta aproximação da derivada. Se ignorarmos este erro e calcularmos integrais, como eu disse, obtemos precisamente esta expressão que aproxima a nossa derivada de Caputo em cada um dos pontos da malha, onde estes BIs resultam do cálculo dos integrais, que são aqui os pesos de cada um dos YTJs. Aqui temos os teoremas que, como é que eu ia dizer, que falam sobre como é que este erro da aproximação de derivada se reflete aqui nesta aproximação da fórmula L1. E o que nós notamos é que, se tivermos uma função de classe C2 e utilizarmos uma malha uniforme, se lembrarem que o R igual a 1, então observamos que o nosso erro vai ser da ordem 2 menos alfa. Por outro lado, se a nossa função tiver uma singularidade de ordem beta, notamos que quando utilizamos uma malha uniforme já não conseguimos obter essa ordem ótima e, portanto, temos de utilizar uma malha graduada para termos mais pontos perto da origem e assim obtemos a nossa ordem ótima de 2 menos alfa. Então, notamos que, se utilizarmos este expoente de graduação, já conseguimos obter a mesma ordem ótima de 2 menos alfa. Ok? E, portanto, este vai ser...
Posso só perguntar, porque eu não percebi muito bem isso da malha graduada. Ok. Isto era mais... Espera. Ok, eu vou sair aqui um bocadinho e vou-te mostrar no Python. Vocês conseguem ver? Conseguem ver o Python? Sim? Ok. Sim. Então, olha, por exemplo, isto é o método L1. Vou-te mostrar. Aqui com R igual a 1, temos uma malha uniforme, ok? O que é que acontece? Isto agora... Exatamente. Ok. Então, isto é o método que eu vou aqui mostrar agora, que utilizamos para calcular a solução aproximada deste problema que está aqui definido. E temos aqui uma malha uniforme porque, se tu reparares, estes pontos estão todos equidistantes no intervalo 0, 1, certo? Mas agora, se tu aumentares o frequente de graduação, por exemplo, eu agora vou aumentá-lo para 2, se tu reparares, vais começar a ter pontos cada vez mais perto aqui do zero. Porquê? Porque a nossa solução é da forma x levantada a beta e, portanto, tu tens uma singularidade no ponto zero. Então, o que acontece? Quantos mais pontos tu tiveres perto da singularidade, mais exata, digamos, vai ser a tua aproximação. Porquê? Porque vais estar a diminuir o erro à volta da singularidade, ok? E se tu aumentares ainda mais o erro, por exemplo, para 6... Então, o problema principal do erro está à volta da singularidade, é isso? Exatamente. E por isso é que utilizamos a malha graduada, de forma a termos mais pontos ao pé da singularidade e assim diminuir o erro aí. Percebes? Sim. Ok, por isso é que a malha graduada foi muito útil no nosso caso. Em ambos, tanto no L1 como depois nos métodos de colocação. Ok, vou acabar aqui de explicar o método L1, se eu encontrar. Ok. Exatamente. Ok, só acabar de explicar o método L1, temos aqui a aproximação da nossa derivada de Caput em cada um dos pontos da malha. O que é que vamos fazer? Como que substituir o nosso problema de valor de fronteira? Ou seja, os nossos, sendo o I a aproximação da nossa solução em cada um dos pontos da malha, neste caso graduada, certo? Então, estes UIs vão ser as nossas incógnitas e nós vamos descobri-la resolvendo este sistema de equações. Vamos ter aqui N equações, porque derivam da primeira equação, da equação diferencial com o nosso TI aproximado nos N pontos da malha, mais um, porque vai ser a nossa condição de fronteira. Ok? E temos aqui esse sistema de equações e é precisamente este sistema de equações que temos de resolver para obter os nossos UIs. Dependendo de como for a nossa função f, se ela for linear, ela aqui por acaso é linear, deixa-me ver. Ok, se ela for desta forma, ou seja, linear em relação ao segundo argumento, vamos ter um sistema de equações lineares. Se não for, temos um sistema de equações não lineares e temos de utilizar, por exemplo, métodos do ponto fixo para resolver o sistema. Ok? Posso já mostrar-vos aquilo que eu tenho são os resultados ali no Python, mas eu posso mostrar já. Eu já os completei mesmo agora. Ok, se vocês repararem, temos aqui primeiro, utilizamos o R igual a 1, certo? Portanto, os resultados temos aqui para a malha uniforme. Observamos que, se repararem, o nosso alfa é 1/2 e, portanto, a ordem esperada ótima seria 1,5. Lembram-se, era o 2 menos alfa. Reparem que na malha uniforme nós não conseguimos bem atingir isto. Aqui temos o erro, que é da ordem do E levantado a menos 4. E aqui temos a ordem experimental de convergência. E obtemos que não obtemos, de facto, a ordem ótima. Aqui temos o vermelho, é a solução exata do nosso problema. Escolhemos problemas onde já conhecíamos a solução exata, mesmo para podermos fazer esta comparação. E aqui temos os gráficos do erro. Reparem que, como a Diana estava a reparar, aqui o erro é principalmente à volta da singularidade. O que acontece? Aqui já utilizamos a malha graduada, com o expoente que sabemos por aquele teorema que é o ótimo, e já observamos aqui, se repararem, olhem, na ordem de convergência quase que atingimos 1,5, já estamos muito perto. Se aumentarmos o número de pontos, chegamos a 1,5. Aqui temos mais pontos ao pé da malha e reparem que, ok, ainda temos aqui problemas no erro à volta da singularidade, mas são de ordem mais pequena. Por exemplo, aqui já temos L levantado a menos 5 e se aumentarmos o N também diminui muito mais à volta da singularidade. Ok, o último método que eu vos queria mostrar chamam-se métodos de colocação e foram estes métodos que nós trabalhamos mais. Ok, estes métodos, em vez de se focarem em aproximarem a derivada de Caputo, focam-se em obtermos aproximações já da solução do problema, que sabemos que podemos representar nesta equação de integral, em cada um dos pontos da malha. Que notações é que temos mais aqui? Temos os sigma-i's, designamos sigma-i's os subintervalos da malha, do TI ao TI mais 1. Este espaço vai ser os polinómios reais de grau menor ou igual a m-1, já vão ver porquê,
porque nós chamamos este método de colocação, porque esta solução vai ser obtida por colocação num espaço de funções seccionalmente polinomiais, ou seja, é precisamente este espaço. Trabalhamos, neste caso são espaços, porque temos vários m's e n's. São das funções, tal que a nossa função em cada um dos subintervalos é um polinómio de grau m-1. E, portanto, a nossa função, no intervalo de 0 a t, vai ser seccionalmente polinomial em cada um dos subintervalos da malha. Pronto, o nosso ponto de partida, já sabemos que é a nossa equação integral, que sabemos que é equivalente à solução do nosso problema de valor de fronteira. Como eu disse, o nosso objetivo é obter uma função deste espaço, seccionalmente polinomial, que aproxime y. Esta aproximação é obtida por colocação. Ou seja, o que é que vai ser o m? O m vai ser o número de pontos de colocação em cada um dos subintervalos. E esses pontos de colocação vai ser onde vamos utilizar a interpolação de Lagrange para obtermos a aproximação da nossa solução. Ou seja, o xn representamos o conjunto dos nossos pontos de colocação. Repararem, temos o TI, que é o início do subintervalo. Não sei o que é que se passa. O TI é o ponto inicial, o HI é o espaço entre o TI e o TI mais 1, e os nossos CK vão variar entre 0 e 1, que são os nossos parâmetros de colocação. Ou seja, pelo número de parâmetros, vamos ter o número de pontos de colocação. Então, se o nosso Vn, que é a aproximação da nossa solução, pertence a este espaço, então o V é seccionalmente polinomial, e, portanto, sabemos que o Vn pode ser representado utilizando a interpolação de Lagrange desta forma, onde estes vão ser precisamente as nossas incógnitas, que são a nossa função V em cada um dos pontos de colocação. Ok? Como é que vamos descobrir estas incógnitas? Novamente com um sistema de equações. Exatamente, ou seja, estes VT e K são determinados requerendo que esta função V, e neste caso VT e K, satisfaçam a nossa equação integral de Fredholm em cada um dos pontos de colocação. Então vamos obter precisamente n vezes m, porque é o número de pontos de colocações que temos n subintervalos com m pontos de colocação lá dentro, e temos n vezes m equações desta forma, onde no final a nossa solução aproximada é representada desta forma. Estas vão ser as nossas incógnitas. Novamente, como eu disse há bocado, f pode ser linear relativamente ao segundo argumento ou não ser. Vou-vos mostrar aqui. Eu acho que só tenho aqui um caso linear, por acaso, porque, é isto que eu vos ia explicar. O facto de f ser não linear torna, como é que eu vou explicar? O método com muito mais complexidade. Ou seja, por exemplo, um programa destes demorava quase meia hora a correr. Ok? Por isso eu vou-vos mostrar só aqui o caso linear, que é ligeiramente mais rápido. Está aqui, temos aqui este problema de valor de fronteira. Vou-vos mostrar aqui no Python. Ok. Primeiro vamos fazer, é novamente um problema, já vos vou falar ali dos erros, com uma singularidade. Onde é que está? Está aqui. Temos novamente que a solução do nosso problema tem uma singularidade no ponto 0. E vamos começar com uma malha uniforme. Eu vou pôr aqui a correr, só para vocês verem. Aqui foi onde implementámos o método de colocação. Temos aqui a interpolação de Lagrange. E este aqui são, como eu vos expliquei há bocado, nós para desenvolvermos este método novamente, representámos estes integrais como soma de integrais e em cada um dos e representámos o nosso V em cada um dos subintervalos sigma i desta forma, que é os VT e K vezes este polinómio de Lagrange. E, portanto, obtemos uma série de integrais, temos de os estar a definir a todos, e aqui temos de representar matricialmente o sistema, e é assim que resolvemos o sistema de equações. Olha, já obtivemos aqui. Para a malha uniforme, o que é que reparamos? Vou só pôr aqui já a correr para a malha graduada, que isto demora um bocadinho. Ok. Então vá. Primeiro, temos aqui que nós provamos estes resultados de forma analítica para o caso em que f é linear. Temos aqui os nossos parâmetros de colocação e vamos supor que a solução do nosso problema é uma função regular de classe Cm, onde se lembram, o m era o número de pontos de colocação que tínhamos em cada subintervalo. Então, o nosso sistema de equações, ou seja, conseguimos provar que este sistema de equações tem uma única solução, e já sabemos que o nosso problema tem uma única solução, pertencente ao espaço das funções seccionalmente polinomiais, e notamos que o nosso erro de interpolação vai ser de ordem m. O que é que acontece? Novamente, se já não tivermos uma função regular e tivermos uma função com uma singularidade no ponto 0, de ordem beta,
perdemos novamente, temos problemas outra vez em obter a ordem de convergência ótima e, portanto, aqui temos uma malha graduada, que bem esqueci-me, estamos a utilizar sempre malhas graduadas, uniforme neste caso. Então aqui temos a utilizar uma malha graduada com um expoente que provámos que, lembram-se que há bocado o nosso expoente dependia do beta, ou seja, da ordem de singularidade, e do alfa, ou seja, da ordem do operador diferencial. Neste caso vai depender do beta, ou seja, da ordem da singularidade, mas agora já vai depender do M, ou seja, do número de pontos de colocação, de parâmetros em caso de intervalo. E se utilizarmos este expoente que provamos, conseguimos obter novamente a ordem ótima, que é M. E é isso que eu vos vou mostrar. Então, a ordem ótima seria M, ok? Então, neste problema aqui, eu estou a utilizar M igual a 3, ou seja, em cada subintervalo tenho 3 pontos de colocação, então seria de esperar que a nossa ordem experimental de convergência fosse 3, certo? Então, se repararem aqui, quando utilizamos a malha uniforme, começou aqui, se virmos a global, ainda é pior, só conseguimos atingir a ordem 2, mas se virmos pontualmente, por exemplo, aqui acho que é para N igual a 80, só conseguimos também chegar ao 2,5, nunca conseguimos atingir o 3. E temos aqui erros da ordem do levantado a menos 7. Aqui até temos levantado a menos 8. Ok, e quando utilizamos a malha uniforme com o expoente que provámos que é óptimo, que é o M sobre beta, já reparamos que já conseguimos aqui obter a nossa ordem de convergência ótima, temos aqui o 3, N igual a 3, temos 3 pontos de colocação, e já temos erros de ordens mais baixas. Exatamente. Levantado a menos 9, menos 10. Ok, o que é que ficou por falar? Ok, tenho só aqui uma pequena conclusão. Ok, a resumir o que falámos hoje. Portanto, da existência de solução do problema, utilizando aqueles teoremas do ponto fixo, porque podemos representar o nosso problema como uma equação integral de Fredholm. Utilizamos também essa representação para provar a estabilidade do problema e, portanto, o nosso problema está bem posto, porque temos uma única solução e ela depende de forma contínua dos parâmetros do problema. Desenvolvemos 2 métodos numéricos para obter uma solução aproximada, utilizando malhas graduadas, um método de diferenças finitas que utiliza a fórmula Li1 para aproximar a derivada de Caput aqui no problema, e métodos de colocação polinomial, onde obtemos por colocação uma aproximação da solução y utilizando a equação integral de Fredholm. Eu na minha tese não falei só de problemas com alfa entre 0 e 1, falei também entre 1 e 2, onde temos aqui 2 condições de fronteira, onde não aparecem só as imagens de y, mas também da sua primeira derivada, como a alfa já tem entre 1 e 2, e como podem imaginar, e aumenta muito a complexidade, não só das provas analíticas, mas em desenvolver os métodos numéricos. Por outro lado, o que é que eu e a professora... Oi, desculpa. O que é que eu e a professora Magda gostaríamos de desenvolver mais? Métodos numéricos que não utilizassem malhas graduadas, ou seja, que utilizassem outro tipo de malhas, e nós provámos apenas a convergência dos nossos métodos no caso em que f é linear e, portanto, gostaríamos também de fazer a prova no caso em que f é não linear. Tenho aqui alguma bibliografia, o que é que eu queria apontar? Brunner é muito importante para desenvolver os métodos de colocação e as provas. E quem quiser começar a estudar cálculo fracionário, que foi o que eu fiz há 2 anos com a professora Magda, foi a minha introdução ao cálculo fracionário, este livro é super importante e tem mesmo os detalhes todos e foi onde eu aprendi praticamente tudo. Obrigada, tenho aqui o meu mail, se alguém quiser fazer algumas perguntas e é só, obrigada. Vou parar de partilhar. Obrigada. Acho que foi muito bom. Acho que se alguém tiver Queria alguma perguntar-te de onde é que surgiu esta ideia, se já tinhas, pronto, disseste que já tinhas trabalhado nessa parte do fraccionar. Sim, cálculo fracionário, sim. Foi tudo que a professora Magda, ou seja, o ano passado nós temos uma cadeira no primeiro ano do mestrado, matemática pura, que é o seminário. Aliás, em matemática e aplicações tem todas o seminário, mas pronto. E eu nessa altura estava a ter com a professora Magda uma cadeira de equações diferenciais e perguntei à professora Magda se ela tinha algum tema que achasse interessante para nós começarmos a trabalhar e ela foi a professora Magda que me introduziu a isto do cálculo fracionário, mostrou-me aquele livro do Ditelme, que tem realmente uma introdução
espetacular, cálculo fracionário, e pronto, para além correu muito bem no seminário, decidimos continuar agora o ano passado na tese. Muito bem. E agora é para continuar a Angélica. Pergunta, Angélica. Não, eu só para dizer que eu estou com uma ligação, não sei se conseguem ouvir muito bem. Sim. Mas a apresentação foi ótima. E é muito interessante, foi muito complexo e pronto, eu ia fazer a mesma pergunta que a Diana, onde é que foi buscar a motivação e inspiração para desenvolver esse trabalho específico. Eu acho que o que eu achei mais interessante foi mesmo ser uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ou seja, isto de derivadas de ordem não inteira parece-nos quase uma coisa ficcional. E depois vemos e já há muita teoria desenvolvida e eu não consegui, ainda não cheguei a essa fase, mas já ouvi alguns seminários até, o ano passado, que isto pode ser mesmo aplicado a problemas do mundo real, ou seja, estas derivadas de ordem não inteira podem ser utilizadas para modelar, por exemplo, em mecânica de fluidos, para modelar a viscosidade dos fluidos e a viscoelasticidade, e acho que isto tem mesmo muitas, eu ainda não consegui chegar aí, mas espero chegar, tem muitas aplicações mesmo. Primeiro, eu já acho muito interessante só estudar a teoria, e então vir a estudar as aplicações que isto tem mesmo, realmente acho que ainda vai ser mais interessante. Sim, também perguntar a parte das aplicações, também há, mas pronto, agora já referiste, muito interessante. Também achei. E qualquer pergunta que tenham sobre isto, eu deixo a professora Magda aqui ao dispor para também responder a qualquer pergunta. Ela sabe muito mais do que eu. Eu tenho uma pergunta. Porquê a interpolação de Lagrange para aproximar a solução, sim? Ou seja, porque queríamos que ela fosse seccionalmente polinomial e a representação polinomial, que acho que é, digamos, não é mais conhecida, mais utilizada, o polinómio de Lagrange. Pois, dá-me o sentimento que ela é muito conhecida, mas ela... Ou seja, vocês têm um certo controle do grau do polinómio de Lagrange. Exatamente. Mas mesmo assim dá-me a sensação que ela pode fugir muito à solução. Ou seja, talvez mudar a interpolação, encontrar outra forma de interpolação pode melhorar a rapidez do programa, não sei. Há muitas maneiras de interpolar. Ou seja, basicamente porque eu já trabalhei em coisas um bocadinho semelhantes, o sentimento que eu tinha ficado é que ir brutalmente com a interpolação de Lagrange é uma coisa que pode complicar a computação. Bom. Obrigada. A professora Ana saiu. Não sei. Se quiserem dizer mais alguma coisa. Diana, não sei se tem uma ligação. Não, estamos a ouvir. Não, é a Diana. Acho que a Diana tinha algo para dizer, mas acho que agora a imagem dela... Não. Pronto, eu ia só... Se não tiverem mais nada, pronto, é só agradecer à Beatriz e espero que tenham gostado e que venham ao próximo.